me deu duas dúvidas aí das coisas que você foi contando. Eu lembrei de uma postagem que eu vi tua nessa semana, que era você com uma amiga na frente da faculdade. Foi. Acho que do começo do teu curso. Já fica a dica pra quem, cuidado que for entrevistado, que uma semana antes eu fico de olho. Eu tô impressionada. Com medo, eu não tô postando nada mais, porque o Marquinhos vai ver e vai chamar. E eu achei interessante, eu queria que você, fazendo um paralelo com essa pessoa que você era naquele momento, que você falasse um pouco para quem está vendo hoje e quer seguir a carreira de jornalismo, para deixar um recado para essas pessoas. Porque eu sei que tem um monte de alegria, um monte de dificuldades, mas que eu vejo que você é uma pessoa realizada naquilo que você faz. Então é esse tipo de pessoa que a gente quer que dê uma mensagem para as novas gerações. Queria que você deixasse um recado para aquela Juliana lá que estava começando a faculdade. Já pela foto dava para ver que eu era uma criança, né? A Raquel, que eu postei a foto junto lá, ela é uma das minhas melhores amigas até hoje, né, que eu ganhei na faculdade. Provavelmente ela vai assistir porque ela é aquela amiga que incentiva tudo, que dá apoio a tudo. Vamos dar um abraço, Raquel. Compartilha esse conteúdo para nós aí, sua amiga. Ela também, ela escreve assim, ela é maravilhosa para escrever. Então eu vou indicar a página dela para vocês, é @entreaspas. Ela escreve umas coisas assim, e ela também, a gente conversa muito sobre Deus. Ela me mostrou muitas coisas, assim, eu falo que ela é luz na minha vida. E realmente ela é nossa madrinha de casamento. E a gente tem um convívio muito próximo, mesmo a gente estando longe, desde a época da faculdade. Então eu queria mandar um beijo pra Raquel também, que tá lá na foto do meu TBT. A Juliana de 2011 pra cá é outra, totalmente outra, né? Eu não tinha discernimento nenhum sobre a vida. E se eu posso dizer uma coisa para ela naquela época, é que saiba ponderar mais as coisas, que não faça as coisas assim de repente, porque a gente aprende, né? A gente aprende a ter calma, a gente aprende a esperar o momento certo, embora a gente queira tudo para ontem. Naquela época mais ainda, eu queria tudo para ontem. Eu chegava em Sorocaba na segunda, eu já queria que fosse sexta para eu voltar para casa. Então a minha vida era resumida nisso. Eu tava conversando com o Nixon essa semana sobre isso. Falei, Nixon, quando eu vi aquela foto, eu falei, meu Deus, eu não fazia nada. E eu reclamava, né, da vida. Eu reclamava, não vai passar logo essa faculdade. Nossa, eu tenho que estudar. Nossa, eu tenho prova. Essa é a melhor parte, assim, de você curtir, de você ter uma vida, assim, com um pouquinho menos de responsabilidade do que a vida adulta, né? Que antes de chegar à vida adulta, tem jeito mais. É muito diferente, assim. Eu falo que não tem como voltar, né, atrás. Óbvio, a minha vida é outra hoje, né. Eu tenho muito mais responsabilidade, assim, sem comparação nenhuma. E eu comentei exatamente isso com ele. Por que eu reclamava? A minha rotina é, eu acordava 10 horas da manhã, ia limpar a casa, fazer almoço, à tarde eu estudava, ouvia um filme, ia passear no shopping, ia ver minha avó, enfim... Era aquilo. À noite eu ia pra faculdade e voltava a dormir. Era só isso. E eu reclamava, né? Achava pesado, né? Então, o que eu falo pra Juliana daquela época é que soubesse aproveitar mais e se preocupar menos, porque a vida ia vir com um fardo muito maior. A liberdade é muito... O preço que a gente paga pra ser livre né? De não precisar dar explicação pra ninguém, é muito alto, né? Então a gente tem que tentar também levar a vida mais leve, porque senão a gente se cobra demais. E muitas vezes quando a gente amadurece, a gente olha para os nossos pais, ou para os nossos avós, ou para as pessoas que eram referências para nós, e olha e fala assim, não, mas não é tão adulto assim também, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa concepção de, tipo, não precisa ser adulto 24 horas por dia, super responsável. Pode brincar, pode dar risada, você pode ter seu momento de descontração. Isso não vai deixar você de ser adulto. E muitas vezes quando a gente faz essa transição, principalmente na hora que sai da faculdade, a gente pensa, não, agora acabou a brincadeira. Agora eu tenho que ser sério e isso torna a vida muito difícil. Pesada. Pesado demais. A vida adulta, não estou querendo assustar quem está chegando agora na vida adulta, às vezes está na faculdade ainda, mas ela é muito cansativa se você viver só ela. Se você não tiver um momento de lazer, se você não tiver um momento para desestressar,
para tocar um violão, para cantar, para dar risada, para contar uma piada, até no ambiente de trabalho. Muitas vezes tem gente que vive um ambiente de trabalho fechadinho demais, e aí é um pouco da mensagem que eu queria passar a respeito desse nosso novo formato, falando de trabalho, que você precisa ser, graça de Deus, no seu trabalho. As pessoas precisam olhar para você no seu trabalho e falar assim, caramba, aquela pessoa é diferente. Nós estamos chamando aqui pessoas que a gente vê que é diferente. Você está sendo convidado aqui porque nós vimos em você aquilo que a gente quer ver em todo jornalista. Aquilo que a gente quer ver nas pessoas que estão trabalhando, colocando, né, a cara a tapa aí no mercado de trabalho, que não é fácil, mas que a gente veja profissionais que a gente enxergue Deus através das pessoas, sejam nas coisas que escrevem, nas coisas que falam, nas posturas, né? Essa semana eu estou passando por uma reforma lá em casa e até mandar um abraço para ele, o Leandro, que é o pedreiro que está fazendo as coisas lá, e ele é um cara que eu vejo muito Deus nele. Você sabe, aquela pessoa que é 10 centavos, é 10 centavos, é 30 centavos, é honesta no pequeno, no pouco dinheiro. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos acertar assim, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Isso é bonito de ver. A hora que a gente vê que o profissional, ele carrega Deus para todo lugar que ele vai, isso faz a diferença. Nós precisamos de mais gente. Assim. Faz falta. E aí, ainda voltando um pouco na coisa do jornalismo, você falou de um outro ponto que eu achei interessante. Você viveu a transição do jornal em papel para o jornal digital. Como é que foi? Deve ter sido muito difícil, porque eu vejo pelo processo judicial. A transição do processo judicial físico para o digital foi muito difícil. Como foi para você? Conta um pouco disso. Você viveu isso quase que junto com a transição de você assumir a direção do jornal pelas épocas foi que junto. Você contou aí. Foi junto. Eu aprendi na faculdade o jornal impresso, né? A começar daí. Então, fazer um formato digital, para mim, no começo não encaixava. Isso era uma coisa que eu e meu pai, a gente relutava muito, né? Porque ainda tem muita gente que quer o jornal físico. E hoje a gente não faz mais, não é mais viável. O custo do jornal, ele é muito alto. Quando meu pai tinha uma gráfica, o custo era muito alto também. Então, primeiro ele se desfez da gráfica, que já foi, assim, ótimo. Segundo, para eu tomar essa decisão, assim, de parar com o jornal impresso, parecia que eu estava me despedindo de alguém. Porque... E foi tua decisão? Foi Você minha, fez a transição? foi sozinha. Eu cheguei para minha mãe, assim, e falei, porque na época meu pai ele estava mais debilitado, né? Hoje, assim, a gente conversa sobre os assuntos do jornal. Não passo problema para ele, obviamente, mas eu converso mais com ele. E na época eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o nosso jornal rodava no Paraná e tinha fechado, né? Tinha aquelas barreiras sanitárias de um estado para o outro, alguns municípios até para o outro, no auge da pandemia, em 2020. Falei, mãe, não tem como chegar ao jornal. Falei, então, eu não quero deixar pulada uma semana, assim. Eu vou tentar fazer o digital. Falei, o arquivo lá, vou gerar um arquivo em PDF e vou pôr no site. Vamos ver se dá certo. E daí, nessa semana que fecharam a barreira do Paraná para São Paulo, eu tentei fazer isso. Fiz um formato em digital, né? O pessoal que lá me ajuda fez. E a gente colocou no site e liberou. Falou, devido à pandemia e tal, as barreiras, o Itanews, esse período vai sair em formato digital. A gente avisou os anunciantes, enfim. E deu tudo certo. A gente começou a disparar o arquivo em grupos de WhatsApp para as pessoas conhecerem esse novo formato. Ainda relutei, porque quando liberou a passagem de ônibus de um estado para o outro, falei, vou tentar de novo, vou fazer o impresso. Daí eu fiz por mais um tempo, acho que mais uns 2 meses. Aí nisso eu falei, o alcance que a gente teve no digital foi infinitas vezes maior. Porque pessoas que moram fora podiam ler, né? E o acesso no nosso site foi muito alto. Então eu falei, não tem mais sentido ter o jornal impresso.
hoje, por exemplo, a gente não tem mais banca de jornal, né? Sim. Então já seria mais inviável ainda, assim, porque teria que fazer uma quantidade pequena. São poucas pessoas que a gente vê folheando o jornal, a gente faz tudo online, né? E assim, uma cidade como Itapeva não tem como ter um jornal diário. Então, uma notícia que acontece na segunda-feira não tem sentido eu esperar para sexta. Por isso que eu falo que hoje o jornal ele tem mais minha cara, porque não sai um compilado da semana. Ele sai notícias que são frias, né? Se acontece alguma coisa na quinta, sai na sexta ainda, né? Mais inédita, assim. Mas eu não seguro matéria. Então, o que acontece? Já vai soltando ao longo da semana. Eu já solto ao longo da semana. Sim. O que é frio, assim, que é mais relevante, que dá para ir para sexta, eu ainda incluo na sexta. Se não são notícias como saiu hoje da professora Renata, que tem várias profissões, além de ser mãe, filha, esposa, cuidar da casa, que é referente ao mês da mulher. Saiu um menino daqui que ele é skatista, ele está entre os melhores, acho que na 13ª posição do país, entre os melhores do Brasil. Então esse tipo de notícia é o que eu quero pôr na sexta, né? Mas também sai coisas, por exemplo, da Santa Casa, que deu um depoimento sobre o corte de repasse. É bem aleatório, né? Tem que ter um pouco de tudo. Mas essas notícias que falam das conquistas dos itapevenses, saiu de uma cientista também, nossa aqui, a itapevense, que ela está no Instituto Butantan, e ela ganhou uma premiação lá, é muito importante. Eu acho extremamente relevante publicar esse tipo de coisa, que são coisas que a gente não tinha acesso antes. E a internet possibilita isso, né? Porque eu faço contato com eles assim. Então, hoje não tem mais sentido, assim, ter o jornal impresso, para mim, pelo menos, porque não vejo sentido em esperar para publicar uma notícia. Né? Um acidente, por exemplo, que infelizmente tem que divulgar. Sim, sim. Se ele acontece na segunda, na terça-feira, ninguém vai esperar para ler na sexta, né? Tem que postar de imediato. Eu não posto tão imediato, porque eu só posto a hora que eu tenho mais certeza, assim, né? Que alguma o policial ou o bombeiro confirma. Mas tem que ser no dia. Então, para mim, deu muito certo. Foi difícil? Foi. Principalmente por me desapegar ao impresso. Mas hoje dá super certo, graças a Deus. Você gosta, então, mais agora do formato? Já se adaptou? Muito, muito mais. Que legal. Tem essa questão do imediatismo, né? Que a notícia pede muito isso, né? Antigamente a gente achava, até na televisão também, a gente vê esse tipo de transição, né? Eu estava falando hoje com o Cris, né? Fazia muito tempo que eu não assistia Jornal Nacional, sentei aqui e estava terminando o Jornal Nacional, e as pessoas se alimentavam daquela notícia. Sim. Aquilo era a notícia do dia e acabou. Hoje em dia tem canal de notícia 24 horas, porque acontece coisa 24 horas, e as notícias também ficaram mais regionalizadas, né? Se a gente for ver, o jornal em si, ele, lógico, né, acaba abarcando outras cidades e até para outros estados, mas ele é muito mais interessante do que o jornal genérico, que fala do estado de São Paulo inteiro. O Itapevense olha e fala, não, aqui eu estou vendo as pessoas que eu conheço, sim, são as histórias, e eu me identifico muito com isso. Eu acho que o podcast Vale de Deus, ele quer chegar um pouco nessa função de contar histórias de pessoas importantes, sabe? Muita gente que não tem espaço, né, várias pessoas que a gente já trouxe no podcast, que foi muito legal de trazer, e que talvez não tivessem espaço dentro das suas comunidades religiosas, as pessoas não conhecem a história. Hoje mesmo, durante a missa, né, falar para nós de uma história lá de Capão, né? Itaporanga. De Itaporanga, que a gente já está vendo para contar, que é interessante conhecer, e muitas vezes são pessoas fantásticas e que as pessoas simplesmente não conhecem. Agora vamos passar para uma outra pergunta. Essa eu deixei por último. Sabe que eu queria só fazer Fica à vontade, um complemento que acho que eu não respondi, para falar para o pessoal que, assim, às vezes tem uma vocação, talvez, para a escrita, para o jornalismo. Acho que eu não respondi sobre isso aquela hora. Assim, o jornal impresso, ele acabou, né? Tem poucos. Então, hoje tem muitas páginas de internet, assim, a internet em si assusta o jornalista, né?
que estuda 4 anos para se formar, que tem que se especializar, que tem que continuar estudando sempre, e às vezes as pessoas publicam as coisas na internet e tem muita gente que fala, nem preciso me formar em jornalismo mais, porque eu posso publicar na internet, né? Então, assim, queria falar para as pessoas que têm algum interesse, né, que acham uma profissão legal, bonita, enfim, que gostam de contar histórias mesmo, que o jornalismo não vai acabar, né? Ele se reinventa, ele tem portais de notícia, ele tem as páginas na internet mesmo, YouTube, enfim, tem muitas opções para o jornalista trabalhar. Então, e eles são extremamente necessários, nós, né, somos extremamente necessários, porque é realmente a credibilidade, né? Muitas pessoas às vezes me mandam prints de algumas páginas no Facebook, no Instagram, mandam na página do jornal. Vocês estão sabendo dessa notícia? É verdade? E eu acho muito legal quando mandam isso, porque confiam, né? Por exemplo, se o Itanews não publicou, não, né? Então a pessoa manda confirmando lá. E isso é o jornalismo, que não vai se acabar, né? Então, ele vai se reinventar. De combate, né? A questão das fake news, de um monte de coisa que a gente... Na verdade, o trabalho, talvez no momento que a gente viva hoje, o trabalho do jornalista seja mais importante até do que momentos anteriores que a gente viu, porque a gente tem uma quantidade imensa de informação, de fake news, né? E fake news, né? A gente tem muito mais informação do que fato, né? A gente tem muito mais opinião do que fato, e aí quando vem um jornalista que tem um trabalho, que para estudar, para investigar, para ter uma certeza naquilo que vai escrever, naquilo que vai dizer, é muito mais imprescindível, muito mais importante esse trabalho. Né? Deixa de ser uma fofoca e vira uma notícia. Exatamente. Então a gente vive momentos onde o trabalho e a função do jornalista é muito mais, deve ser muito mais valorizado e é imprescindível. A gente precisa de você, sem dúvida. Sem dúvida.